Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Esse texto está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4. Nós vamos meditar hoje sobre a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Santo Tomás de Aquino, Cristo quis ser tentado. Nós vamos, sob a ótica de Santo Tomás, ver 4 pontos importantes dessa afirmação que ele fez e que vai nos ajudar hoje na meditação. O primeiro motivo, para que ele pudesse nos assistir em nossas próprias tentações. Vamos olhar com uma visão espiritual. Vou repetir, para que ele pudesse nos assistir em nossas próprias tentações. Então, é justo que, da mesma forma como Cristo venceu a nossa morte pela sua morte, também ele vencesse as nossas tentações na sua própria tentação sofrida pelo demônio. Então, a lei já inicia a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, que antes ele já estava vencendo a tentação do demônio. Segundo motivo, para nos alertar que nenhum homem, não importa quão santo for, deve pensar que está salvo e livre das tentações. Ou seja, nenhum homem está livre de ser tentado. E algo interessante, talvez você nunca tenha prestado atenção ou ouvido, é o seguinte: existe uma dinâmica que o Senhor nos mostra quando ele é batizado e logo após o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo demônio. Isso nos ensina. É justamente no momento em que nós estamos em estado de graça, quando nós estamos santos, é que o demônio vem e nos apresenta tentações para nos roubar a graça. Por que isso? Porque não existe nenhuma vitória que o demônio mais deseja do que a vitória no mundo da graça. O nosso Senhor, ele nos mostra a dinâmica com a sua própria vida. Pelo fato dele ter sido batizado, após ser batizado, ele vai sofrer a tentação. Da mesma forma, conosco existe esse combate espiritual. Quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, vem a tentação para nos roubar a graça e nos rebaixar. O terceiro motivo, para nos dar exemplo de como nós devemos vencer as tentações do demônio. Olha o que diz Santo Agostinho. Cristo se dispôs ao demônio para ser tentado, para que, ao termos nós de superar aquelas mesmas tentações, ele servisse de ajuda, não somente pelo seu auxílio direto, mas também pelo exemplo que ele deu. Então, nosso Senhor, ele vence a morte, ele vence a tentação na ótica espiritual, mas também humana. Então, nosso Senhor, ele sai da teoria, ele não é um Deus incoerente, não nos apresenta uma realidade distante de que nós possamos também praticar, mas ele nos dá o exemplo de como vencer o demônio, não sendo nós Deus como ele é. Então, na nossa humanidade, existe a possibilidade clara, evidente, com o auxílio da graça, de vencer as tentações, e nosso Senhor, ele nos ensina isso passo a passo nas tentações que ele sofre no deserto pelo demônio. Quarto, para preencher e impregnar nosso espírito com confiança em sua misericórdia. Gente, isso aqui é importantíssimo. Olha o que o livro do texto de Hebreus vai dizer. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, Deus não é um Deus tirano que olha lá de cima e vai vendo a gente cair, se diverte com isso, mas pelo contrário. É um Deus que se compadece, é um Deus que conhece os nossos limites, as nossas fragilidades, e a sua misericórdia está a todo tempo a nos assistir. Eu vou repetir para nós encerrarmos esse vídeo. Porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas privações que nós, com exceção do pecado. Que Deus maravilhoso é esse que nos ama, passou pelas mesmas privações, experimentou na carne o que é sofrimento, o que é dor, o que é fome, o que é sede, o que é abandono, o que é ser traído, o que é ser abandonado, o que é estar sozinho. Não experimentou o pecado, mas experimentou todos os sofrimentos que nós muitas vezes reclamamos, da nossa vida, da nossa história sofrida. Nós, por vezes, contamos às outras pessoas. Ele experimentou de tudo. E o texto nos garante que ele não é um Deus incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas.
É um Deus que, olhando as nossas fraquezas, sabendo que nós somos limitados, Ele vem com o auxílio da sua graça para nos fazer ir além, ir aonde é o nosso lugar. Que essa meditação te ajude no dia de hoje a ter o seu coração cada vez mais próximo do coração de nosso Senhor. Que Deus te abençoe.